Meu nome é Mário Henrique, eu sou instrutor. Eu estou, conforme pode ter aqui a fotinha da Bernadette, né, da nossa presidente, mas sou eu que estou dando essa aula hoje. A gente usa o canal dela para que a gente possa usar sempre o mesmo ID das reuniões, tá? Então, eu vou apresentar essa aula hoje, que é uma aula que vocês já viram, né, no terceiro dia de verificação, vocês já viram, mas a gente sempre gosta de falar dela novamente, porque traz uma ambição inerente à nossa responsabilidade, nosso autocuidado de manter a nossa prática regular, né? Quando nós falávamos da visão da meta, né? Se todos lembram. E antes de falar disso, só ressaltar a importância da gente sempre começar com silêncio, meio minuto, fechamos os olhos, ficamos em silêncio, e aí, como qualquer outro pensamento, a gente começa com o nosso mantra. E tão importante quanto ao terminar a meditação, a gente viu ali que deu uns 15 ou 20 minutos, a gente para de pensar o mantra, mas mantemos os olhos fechados, para que nós saímos de forma mais suave. Sempre essa inocência, sempre esse respeito ao silêncio na hora de começar e na hora de terminar a nossa meditação. Quem puder terminar um pouquinho mais tarde, ou estender esses 2 minutos por 5 minutos, 10 minutos, também é sempre bem-vindo, tá bom? Então, vamos lá. Estados elevados de consciência. Como vocês já devem ter visto, a nossa abordagem para isso não é uma abordagem metafísica, não é uma abordagem mística, não é nada disso. Não é nada mais do que uma busca que nós, seres humanos, temos em busca de mais realização, em busca de uma consciência mais expandida e de usar o pleno potencial do nosso corpo, da nossa fisiologia. Maharishi dizia que todos nós nascemos iluminados, só que o estresse do dia a dia, a era que a gente vive hoje, de muita tecnologia, de muita entropia, de violência, de poluição, faz com que a gente saia do útero da nossa mãe com todo o pleno potencial. Só que aí a gente é bombardeado por esse excesso de estímulos que fazem com que a nossa consciência fique deturpada. Então é como se nós fôssemos um recipientezinho assim de vidro, totalmente redondinho, com uma lâmpadazinha dentro. Todo mundo tem essa mesma quantidade de luz, essa mesma lâmpadazinha lá dentro. Só que esse invólucro de vidro, ele tem muitas marcas, ele tem muita sujeira, tem muita poeira, tem muita ação, e aí essa luz não consegue ser expandida ou ser refletida com todo o seu pleno potencial. Então, através da meditação, através de hábitos saudáveis de vida, através de bons relacionamentos, através de qualquer tipo de digestão, de ingestão de experiências que a gente faz, até fazendo uma puxada para o Ayurveda, Maharishi diz que a nossa percepção e alimento nada mais é do que tudo aquilo que a gente ingere, através do tato, através do olfato, através do que a gente escuta, através do que a gente põe na nossa boca, através das pessoas com as quais a gente convive, do meio ambiente que a gente está. Tudo isso são experiências que os nossos sentidos vão absorvendo para a nossa consciência. Então, a gente está sempre se alimentando. A alimentação não é só aquilo de a refeição que a gente faz, coloca na boca e macia. A gente se alimenta a todo momento e a gente está fazendo sempre digestão de tudo, tateia de tudo aquilo que a gente entra em contato através do nosso sistema digestivo normal, mas também dessas liberações de tensões. Quando a gente dorme, quando a gente sonha, a gente está digerindo as nossas emoções. Então, esse é o processo que a gente faz de escolher bem as nossas experiências, a nossa alimentação, para que a gente deixe esse invólucro carnal nosso, ou dentro daquela analogia que eu faço do recipiente de luz, o mais limpo e equilibrado possível, para que esse pleno potencial que nós temos, essa luz que a gente tem, seja sempre expandida para todos os lados, para que a gente não tenha sombra e que a gente possa enxergar bem, que a gente possa enxergar mais longe, para que a nossa intuição funcione melhor, que as nossas escolhas sejam melhores. Tá? Então, vamos começar aqui. Eu peguei essa frase
Nessa primeira, conhecer e viver a unidade da vida é uma antiga busca da humanidade em todas as épocas e culturas. As pessoas foram além da superfície da realidade para buscar iluminação e entendimento. Além da superfície da realidade, ou seja, além daquele campo relativo no qual a gente vive. Agora mesmo nós estamos todos no campo relativo. Há 20 minutinhos atrás, 15 minutos atrás, nós estávamos experimentando o campo absoluto, o campo transcendente. Então, o que o Dr. Tony Nader coloca aqui, e ao final da apresentação eu vou apresentar os links e colocar no chat, para que vocês possam visitar a página dele. Está em inglês, mas para quem não compreende, eu acho que tem tradução, dá para mudar o site, que é da onde eu tirei parte dessa apresentação, e também tem um link do Joan, que é um Purusha, é um grande colaborador do movimento, que ele também tem um vídeo que ele fez de uma apresentação em 2018, no Rio de Janeiro, sobre o Congresso de Ayurveda, que ele fala também de estados elevados de consciência. Eu vou disponibilizar no chat para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tá bem? Então, conhecer e viver a unidade é uma busca da humanidade. A gente vai verificar isso aqui ao longo da apresentação. Como é que a gente sabe que a gente tem relatos de estados mais elevados de consciência? A gente tem nas próprias transcrições do Veda, os Vedas, que são o registro mais antigo, né, da humanidade. A gente tem numa parte muito mais objetiva, através de exames, quando a gente está em consciência transcendental, quando a gente está num estado elevado de consciência, que sejam outros, quinto, sexto ou sétimo, que eu vou repassar, existem medições que vão avaliar a química do nosso sangue, que vão avaliar o funcionamento do nosso cérebro, as ondas prevalentes dentro desses estados. Então, são dados objetivos que mostram que a gente realmente muda a nossa fisiologia e o nosso funcionamento mental, nosso funcionamento cerebral. Tá? E as descrições históricas também, que eu vou passar daqui a pouco, que são bem bonitas, para que a gente vai tendo aí os nossos insights. Então, vamos lá. A gente conhece 3 estados de consciência, né, que todo mundo conhece, a gente sabe de quando a gente nasce. A gente fala isso também nas nossas aulas sempre. A gente conhece o estado de vigília, que é quando nós estamos acordados, como agora, por exemplo. A gente tem o estado de sonho, onde a gente tem também um tipo de comportamento cerebral distinto, e a gente tem o sono profundo. A gente está dormindo, mas a gente, naquele momento, não está cognizando nada. A gente tem atividade mental, claro, a gente tem uma coisa muito profunda, mas a gente tem aquele apagão. A gente não lembra do que aconteceu durante o sono. Então, esses 3 são os que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos também agora o 4º estado de consciência, que é a consciência transcendental. Não achei eu não coloquei, desculpem, o slide da consciência transcendental. Mas essa aí é tranquila, que a gente sabe de cor. Consciência transcendental, a gente sabe que ela se caracteriza pelo funcionamento ordenado do cérebro. Então, as partes do cérebro funcionam de forma mais ordenada, sem sobrecarregar nenhuma. E a gente tem um aumento de fluxo sanguíneo no córtex, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, e uma redução de estímulos nas partes límbicas, nas partes mais primitivas, como a amígdala cerebral, por exemplo. Esse funcionamento distinto do nosso cérebro traz um relaxamento mental muito grande, e a gente tem também um relaxamento físico muito grande. Dentro desse relaxamento físico muito grande, a gente elimina um monte de tensões e estresses, hormônios do estresse, né, como o cortisol do plasma, e a gente faz aquele ciclo de eliminação de tensões. Essa é a consciência transcendental. Então, a nossa mente está ali desperta, mas não desperta de uma forma aguda, ela não está ali alerta, mas a gente sabe que a gente está acordado, que a gente está percebendo tudo ao nosso redor, porém a gente tem aquele relaxamento muito profundo. Essa é a consciência transcendental que a gente experimenta durante a nossa prática 2 vezes ao dia. E para quem já é um meditante há mais tempo, ou para quem já faz o programa do MT-SIDS, a gente tem isso de forma mais intensa, mais profunda.
E quando é que a gente alcança e a gente começa a estabelecer a consciência transcendental de forma ininterrupta, subjacente a todas essas outras consciências, de dormindo, acordado, ou em sono profundo, ou em sonho? Quando a gente estabelece essa consciência transcendental, essas características de relaxamento, de mente funcionando sempre de forma integrada, a gente não fica mais como um joguete do meio ambiente. A gente não fica tão vulnerável às impressões do meio ambiente, ao que acontece fora da gente. A gente fica totalmente autorreferente. É o que a gente chama de Yogastakuru Karmani. Estabelecido no ser, a gente executa a ação. Então, a gente está desperto, a gente está aqui, convivendo com os problemas, com as coisas do dia a dia, só que a gente não se perde no objeto. Lembra daquele processo? Observador, processo de observação, o nosso bate-papo agora, e aqui a tela do meu computador seria, por exemplo, objeto de observação. Quando a gente está em Pragyapará, que isso é um termo sânscrito para o primeiro erro, né, quando o intelecto perde a conexão da sua fonte. Quando a gente está aqui achando que nós somos os engenheiros, os médicos, os professores, os arquitetos, os professores de meditação, quando a gente está totalmente identificado com o nosso ego, e a gente esquece que a gente é também o nosso ego, a gente é essa expressão do relativo, mas antes de tudo, a gente é a consciência transcendental. A gente é a consciência pura, essa consciência muito maior. Nós somos muito mais do que isso. Quando a gente está em consciência cósmica, a gente nunca perde a referência do todo. A gente nunca mais esquece. A gente não está na atividade e depois volta para o silêncio. Atividade e volta para o silêncio. A gente está diretamente conectado com esse silêncio, com a consciência transcendental, em todas as horas do nosso dia, 24 horas por dia. Eu coloquei aqui. A mente está desperta mesmo durante o sono. Mesmo quando você está dormindo, isso pode parecer às vezes um pouco assustador para algumas pessoas, né? Falar assim, poxa, mas como assim? Se eu tiver em consciência cósmica, eu nunca mais vou dormir, eu nunca mais vou apagar e esquecer. É mais ou menos isso. Mas você imagina que você vai estar num estado de bem-estar tão grande, você vai estar desfrutando tanto de quem você é, né? Dessa riqueza que nós somos, que você não vai mais sofrer. Então você vai estar sempre desfrutando. Você vai estar dormindo e sabendo que está dormindo. É incrível isso. Quem aqui já é SIDA ou participou de alguma grande assembleia, às vezes sabe, tem essa experiência. Você vai dormir, está lá, você sabe que está dormindo, você fala, puxa, eu sei que eu estou dormindo, seu corpo está totalmente repousado e você demora um pouco mais para pegar no sono. Para pegar no sono, não, para entrar no sono profundo. E para acordar também. Às vezes você sabe que está dormindo, desperta, e você começa a ter um diálogo interno, quase assim. Fala, não, eu sei que eu estou dormindo e eu vou acordar. Todo mundo pode ser que já tenha tido esse tipo de experiência, assim, mesmo involuntariamente. Isso é a consciência cósmica. E quando você está totalmente equilibrado, quando você não está mais refém do objeto, do meio ambiente, lembra que a gente falava, não sei se todos aqui lembram nessa aula, a gente fala que é como se a nossa fisiologia ficasse tão flexível que se você passa, por exemplo, o dedo na água, se a sua fisiologia é muito flexível, você tem ali uma impressão imediata, mas ela se desfaz na hora. Se a sua fisiologia não é flexível, é muito dura, como uma pedra, quando você faz uma marca na pedra, demora muita ação do tempo, água, vento, para tirar aquela marca. Então, essa nossa flexibilidade exatamente é representada pela consciência cósmica. Então, você está tão flexível que nada te tira do lugar. É como uma árvore. Se a gente olhar, por exemplo, um rio forte, dificilmente a gente vai ver uma árvore nova e verde lá. A gente vai ver uma árvore velha, uma árvore seca, uma árvore muito dura. Por quê? Porque ela não teve flexibilidade suficiente para suportar a corrente do rio. Agora, tudo aquilo que é mais sublime, que é mais flexível, as coisas passam, entorta, mas ele não vai, pela flexibilidade. Então, dentro da consciência cósmica, por nós absorvemos menos essas impressões do externo, a nossa fisiologia fica mais forte pela flexibilidade. E aí tem pesquisas que mostram que a gente tem 50% menos de câncer, 87% menos de doenças ligadas a problemas cardíacos. Pessoas que demonstram um funcionamento cerebral
correspondente ao da consciência cósmica. Mesmo a pessoa em alerta, ela está com a taxa metabólica mais baixa, está com o cérebro funcionando de forma mais ordenada. Ou seja, ela estabeleceu as qualidades da consciência transcendental, que quando a gente tem quando está meditando, durante seu dia a dia. E o que acontece desse estado de consciência cósmica para que a gente possa evoluir para um sexto estado de consciência? Vamos repassar. Eu aprendo a meditar durante 2 vezes por dia, 20 minutos, eu entro em estado com essa fisiologia mais equilibrada. Com a prática correta e com a regularidade, eu estabeleço isso. Então, eu entro em consciência cósmica, que é a consciência transcendental, subjacente a todas as outras. Em consciência cósmica, tudo que a gente come, ele não vira mais, ele tem um percentual muito menor que vira ama. Ama, dentro do Ayurveda, é todo o resultado de uma má digestão. Tudo aquilo que você comeu, às vezes comida fria, requentada, cheia de conservante, sem nutriente, ela não vira ódias ou soma, que é a mesma coisa. Ela vira ama. E isso é um tóxico para o nosso corpo. Quando você está em consciência cósmica, tudo que você come, a proporção é muito maior para se transformar em soma. E soma é um químico muito refinado que a nossa fisiologia produz, muito mais quando a gente está em consciência cósmica. E essa produção de soma, ela vai alimentar o nosso cérebro para fazer com que ele tenha uma percepção plena, para que ele tenha um refinamento muito grande dos próprios sentidos. Então, os nossos 5 sentidos funcionam de forma muito mais apurada, ou melhor, muito mais próxima do normal, né, de como ela deveria funcionar, de como eles deveriam funcionar. E aí a gente chama isso dessa transição da consciência cósmica com esse refinamento através da produção de soma para o pleno desenvolvimento dos nossos sentidos, a gente chama de consciência. Eu inverti, agora que eu entendi aqui. Eu inverti o slide, desculpa. A gente chama de consciência de Deus. Por quê? Imaginem o seguinte, a gente está em consciência cósmica, a gente está totalmente inabalado pelo que acontece fora, a nossa fisiologia está equilibrada, a gente não sofre mais por problemas externos, e a gente tem o nosso cérebro funcionando de forma totalmente avivada. E os nossos sentidos ficam muito mais apurados. Quando a gente está com o nosso paladar totalmente apurado, com o nosso olfato totalmente apurado, a gente desfruta muito mais aquilo que a gente come. A mesma comida que eu vou experimentar com os meus sentidos deturpados, ou os meus sentidos muito puros, vai ser apreciada de outra forma. Então, se eu estou com a minha garganta boa, com a minha língua boa, com todo o meu sistema de paladar bom, eu vou apreciar muito mais essa comida. Assim é com todo objeto de experimentação em consciência de Deus, ou consciência cósmica glorificada que a gente fala. A gente chama, um dos nomes que a gente dá, a gente fala consciência de Deus, porque é como se você apreciasse a obra, que é a criação, tudo que foi criado por Deus, ou por Brahman, ou pela natureza suprema, isso pode dar o nome que vocês quiserem, mas é como se a gente apreciasse aqueles aspectos mais sutis da criação em toda a sua glória. É mais ou menos quando a gente vai ver uma exposição de um quadro, ou quando a gente ouve de um artista, ou quando a gente ouve um show e a gente conhece tão bem tudo aquilo que foi produzido, que a gente sabe, a gente cria uma intimidade com o artista. E isso cria beleza. Quando eu, por exemplo, fui ver os quadros do Martin Rothko, que é um pintor expressionista russo-judeu. É incrível as obras dele, assim. Eu fiquei emocionado, eu vi no MoMA, porque eu conhecia tanto ele, de tanto estudar, de tanto ver as técnicas dele, de ver vídeos, de ver livro e tal, que quando eu tive contato com aquilo, era como se eu estivesse tendo uma relação muito íntima com ele, porque eu estava vendo todo o potencial dele expresso naqueles quadros, e aí você se emociona. A nossa percepção fica refinada, não só de forma a enxergar mais as coisas, mas a gente vê as sutilezas da criação. E quando a gente está bem conosco, a gente tende a gostar mais das coisas. A gente tende a ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor patrão, melhor empregado, melhor amante, melhor amigo, porque a gente está bem com a gente.
E quando a gente olha para o objeto de observação e a gente só vê a divindade que tem naquilo, a divindade aqui não é nada religioso, mas a divindade da beleza, mesmo quando a gente vê alguém sofrendo, alguém numa dificuldade, a gente vê a beleza que está ali por trás daquela evolução. E quando você começa a admirar muito aquilo que é belo, e o belo aqui, gente, não é uma questão estética só, mas a gente, se vocês fizerem uma reflexão, tudo que é bonito mexe sentimentalmente com a gente. A gente aprecia aquilo que é belo. Uma música, uma pessoa, criança, toda criança é linda. Então a gente gosta, a gente começa a expandir o nosso coração, porque a gente vê perfeição em tudo. Quando a gente está bem conosco, quando o nosso coração está bom, quando a gente está conectado com essa fonte inesgotável que a gente tem de energia, tudo com que a gente se relaciona é bom, é bonito, é perfeito. E aí, essa admiração, através do sentido mais apurado, da gente ver o refino e ver o artista, né, o grande artista em tudo que ele faz, cria uma intimidade nossa com a natureza. É como se a gente ficasse mais permeado pela verdade, né, como Platão falava, a verdade, a beleza da verdade, não a beleza estética, mas a beleza daquilo que é bom e é justo e é correto e é bom para todos. E esse estado de consciência que a gente chama de divina é exatamente isso. Nosso coração começa a se expandir, a gente explora e a gente aproveita do objeto de observação em toda a sua glória. E aí, quando a gente começa a fazer isso, é como se nós começássemos a amar toda a natureza. A gente não ama mais só o nosso filho, a nossa namorada, o nosso amigo. A gente começa a ver beleza em tudo e gostar de tudo. E esse sentimento, ele faz com que a gente desfrute da beleza da vida. A gente percebe melhor, aprecia melhor e a gente gosta de tudo. A gente não vê problema em nada. A gente vê isso nos grandes mestres, nos grandes sábios. Sempre falando de forma terna, sempre com palavras boas, nunca com palavras negativas, nunca julgando ninguém, todos que vocês pesquisarem. Sempre tendo uma palavra de apoio, sempre vendo a beleza nas pequenas coisas, sempre uma postura muito firme. Tem uma definição védica maravilhosa, que quem é aluno meu deve ter ouvido, que fala assim, que o lugar aonde os princípios prevalecem é mais forte do que o trovão. Não lembro se as palavras são exatamente essas. E o local aonde o sublime prevalece, não, o lugar onde a gentileza prevalece é mais sublime que uma flor. E é uma das definições védicas para a iluminação. O que pode ser tão forte quanto um trovão e ao mesmo tempo tão sublime como uma flor? O quê? Pensem aí. Os grandes mestres da humanidade, os grandes homens, as grandes mulheres que amaram e fizeram pelo mundo tudo o que eles fizeram, como Cristo, por exemplo. Cristo, em momento algum, teve os valores dele deturpados. Podia oferecer o que fosse para ele. Cristo, Buda e todos os outros também, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, um monte de gente. Você pode falar o que for, não vai ter argumento humano que vai convencer ele a não fazer aquilo que ele faz, que é essa beleza, essa verdade absoluta de amar o próximo, de ver que todos somos irmãos, de que todos somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, natureza, Deus, o nome que for. E essas pessoas têm princípios inabaláveis, como foi dito nessa citação védica, e são ao mesmo tempo lindos e sublimes como flores, porque são gentis, são pessoas que acolhiam a todos. Então, essa seria talvez uma descrição, né, uma descrição da consciência de Deus. Mas a gente pode evoluir mais ainda. E é uma coisa muito sublime. Imagine, então, você vivendo nesse estado de expansão de coração, de amando tudo e a todos, e não é uma coisa passional, de querer abraçar todo mundo, beijar todo mundo. É amar de aceitar, é um amar de que aquilo não te abala, de que você vê beleza naquilo, e você olha para aquilo não pensando assim, o que que aquilo pode me dar? O que que aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquela natureza pode trazer para mim? Mas é sempre assim, o que eu posso sempre fazer por outro. Tolstói, salvo engano, Tolstói, tem uma frase linda que ele fala que há quem passe por uma floresta e só veja a lenha para a própria fogueira. E isso é uma pobreza muito grande,
porque todo mundo sabe como é rico, como é belo e como é encantador uma floresta. É mais ou menos isso. Você passar pela floresta e ver toda a glória que tem nela, toda a beleza, todo o verde, toda a vida, todo o silêncio, toda a música, tudo que tem naquilo. Enquanto a gente estiver passando e só procurando lenha, a gente está com a nossa consciência pequena, não está com a consciência expandida. Quando a gente passa por uma floresta e a gente vê toda a divindade que tem naquilo, a perfeição que tem naquilo, a gente está com a nossa consciência expandida. E a gente está desfrutando daquilo de uma forma muito mais ampla se a gente estiver só cortando lenha para a nossa própria fogueira. Tá? E aí, da consciência de Deus para a consciência de unidade, a gente tem a experiência, e eu não faço ideia, gente, de como deve ser isso, tá? Mas tenho muita vontade de saber, de percepção de onde surge espaço e tempo. É como se você entrasse naquele momento de saber onde surge o espaço e tempo, dentro da inteligência da natureza. É como se você rompesse com isso. E aí, o seu coração está tão expandido que você percebe tudo como si próprio. Aquele valor maravilhoso que você sente em você por existir, aquela gratidão de estar vivo, de respirar e desfrutar o que é estar desperto no mundo como o nosso, você vê no outro. Você vê no outro também. Você vê em tudo. E aí você olha o outro como a si. Cristo não falava isso, né? Amar o outro, amar a Deus acima de todos e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, por isso que chama unidade, porque você se torna um com o todo. E aí tem essa frase que foi do João, que eu peguei da apresentação dele. Tudo ocorre dentro como apenas uma flutuação da própria consciência. Então não tem mais nada solto. Não existe mais um espaço entre mim e o outro. Não tem mais ponte entre um lado e outro. Acabou a ponte, acabou o abismo. É como se eu fizesse parte de uma grande flutuação de consciência e eu tivesse ligado com tudo isso. E eu vou mostrar algumas citações, como eu falei no começo da apresentação, que mostram algumas narrativas, algumas expressões que comprovam para a gente que isso não é uma coisa que a meditação transcendental treina os professores para falar, ou que é só uma coisa do hinduísmo, ou que é uma coisa só do conhecimento védico. Vocês vão ver que é uma coisa que permeia todas as religiões. Olhem só. Na Pérsia, século 9 e 10 antes de Cristo, o Zoroastra, né, o Zaratustra, que eu acredito que Nietzsche se inspirou nele para escrever Assim Falou Zaratustra, ele disse isso, olha só. Daí o inescrutável Deus é chamado silencioso pelos divinos, e é dito ser conhecido pelas almas humanas somente através do poder da mente. Ou seja, Deus é conhecido através do poder da mente. Isso ele falou no século 10 a.C., e o zoroatrismo ele tem algumas linhas que dizem que ele foi a primeira expressão do monoteísmo, que antes era aquela coisa grega de vários deuses, deus disso, deus daquilo, tal, que também vem sempre de um mesmo canal, né, que é a natureza. Na Grécia você tinha o deus da chuva, o deus do vento, o deus disso, o deus daquilo, que eu acredito que eram formas que eles trouxeram de culturas mais antigas, de nada mais nada menos do que se reconectar com a natureza, que os índios fazem, por exemplo. Então, o Zoroastra algumas pessoas dizem, ou alguns escritos dizem, que ele foi o primeiro a trazer esse conceito de monoteísmo e de uma certa ética, né? Então, é um Deus só, e esse Deus só, ou essa entidade, ou essa força, ensina como devemos nos comportar uns com os outros. Daí que vem. E olha quanto tempo isso é antes do cristianismo. Depois, 500 antes de Cristo, no taoísmo, que é chinês, olha o que eles falam. Atinja a autorrealização, ou seja, autorrealização, como eu brinco, não é você se realizar comprando um carro, né, um carro bonito, mas é autorrealizar, você se realiza em você mesmo. É quando a gente transcende e a gente volta realizado, a gente volta cheio daquilo. A gente, através de nós mesmos, sair desse mundo, sair desse estresse, transcendi, me reconectei com a minha fonte do ser e voltei para a atividade. Atinge a autorrealização e o mundo inteiro é encontrado no ser.
na China, cultura chinesa, 500 a.C. Depois o próprio Cristo diz isso, que eis que o reino de Deus está dentro de você, ou dentro de vós, né, quando perguntam para ele aonde vai ser o reino de Deus e como vai ser e quando ele virá. Ele fala isso, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, isso é a interpretação minha, tá? É um estado de espírito. Né? Quando eles falam, por exemplo, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e se a gente pensar que Deus é a natureza, é tudo que existe, faz totalmente sentido. E aí quando Cristo diz que Deus está dentro, então você se experimenta, a melhor forma para você conhecer a Deus é conhecer a si próprio. Não conhecer de forma intelectual. Ah, eu sou o Mário, tenho 39 anos e sou... Não, eu me conhecer de experimentar. É conhecer de comer a fruta. Eu comi algo e aquela experiência fez com que eu conhecesse. Não conhecer de forma intelectual. Ah, é uma laranja esférica com caldo ácido. Não, eu conheço de experimentar. Quando nós nos conhecemos de nos experimentarmos, de sentir como que é sermos nós mesmos, nós experimentamos a Deus, para quem acredita dessa forma. Talmud, que é os livros, os textos básicos assim que dão a base de todo o judaísmo. Todo rabino tem que conhecer o Talmud. A maior sabedoria é conhecer a si mesmo. Essa citação é 500 anos depois de Cristo. Uma outra, que é o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. E na terra há sinais de Deus para aqueles de fé firme. Eles estão dentro de você, você não percebe. Ou melhor, você não percebe. É uma interrogação, uma pergunta. Isso 600 e pouco depois de Cristo. E isso aqui que eu acho maravilhoso, que é de 1800, 1880, uma coisa super, em termos históricos, super nova, que é uma citação de Gustave de Flaubert, que eu acho linda, linda, e ela descreve para mim a consciência de unidade. Eu sei que vocês devem estar lendo, mas eu vou ler aqui também. Sua própria mente finalmente perdeu a noção de particularidade que a mantinha em alerta. Foi como uma imensa harmonia envolvendo a sua alma com palpitações maravilhosas. E você, você sentiu em sua plenitude uma inexprimível compreensão de inigualável integridade das coisas. Lembra que eu falei que é como se fosse uma leve flutuação dentro de você mesmo, do todo? Como se nós fizéssemos parte de um todo, e esse todo está interconectado, e tudo é a minha consciência, e eu sou tudo também. Não tenho mais essa noção de particularidade. E você sentiu em sua plenitude uma inexprimível compreensão da inigualável integridade das coisas. O intervalo entre você e o objeto, lembra? Eu, Mário, estou observando o computador, né, para falar com vocês, e esse nosso bate-papo é o processo de observação. É como se isso acabasse. O intervalo entre você e o objeto, como o fechamento de um abismo, se tornou mais estreito e estreito até que a diferença desapareceu, porque ambos foram banhados pelo infinito. Para mim, essa é uma das situações mais lindas que pode falar de estados elevados de consciência e de consciência de unidade. E foi Gustave de Flaubert, ele não é que eu saiba, não era um meditante transcendental, mas deveria explorar a sua própria consciência, deveria ter técnicas para isso, que é o que a gente sempre diz. A transcendência, um estado elevado de consciência, não é uma coisa exclusiva do meditante transcendental. É uma capacidade que todo ser humano tem. Tá bom? Eu vou passar para vocês essas referências aqui. Eu vou copiar e mandar. Só um minutinho. Vou colocar aqui no blog para vocês, quem tiver interesse e quiser... Não estou conseguindo copiar. Tá. Consegui. E quem quiser ver mais, entrar no site do Dr. Tony Neider ou procurar esse vídeo aqui no YouTube, está no nosso canal, que é o professor João falando sobre estados elevados de consciência. Ok? Eu tenho aqui uma dúvida. Janaína colocou. Eu tenho dúvidas quanto ao início.
Bom, antes de eu responder, eu vou deixar vocês à vontade, para quem quiser sair, quem tiver algum compromisso, fiquem à vontade, tá bom? E eu vou olhar aqui o que tem de pergunta. Agradeço já quem tiver que sair, tá? Por participar dessa meditação e dessa aula. Quem tiver qualquer tipo de dúvida pode colocar aqui, ou se quiser compartilhar um áudio, mandar, levanta a mão também, que eu abro o microfone, tá bom? Para que todos possam ouvir. E eu agradeço muito a presença de vocês. Vou falar para vocês serem regulares, tá bom? Olhem para essa segunda meditação, ou para a regularidade, como um momento muito especial, como o maior autocuidado que vocês podem dar para vocês mesmos. Tá? A transcendência é algo que só vocês podem dar para vocês, só vocês, e ninguém pode tirar. Tá? Imaginem que a regularidade é como 2 momentos durante o dia que vocês precisam cuidar ali de uma criancinha, de alguém muito especial, que não tem para quem cuidar, que são vocês mesmos. Se vocês não fizerem por vocês, ninguém vai fazer. Por mais que a gente às vezes está envolvido com o meio ambiente, a gente está envolvido com as nossas tarefas, fala, puxa, não vou parar agora, quero terminar isso, para saciar o meu ego, para ter a realização, né, das coisas no relativo, mas eu desconheço, tá? E o dia que se eu conhecer algo melhor eu vou falar para vocês, mas eu desconheço prática mais simples e de melhor custo-benefício para nós, que a gente pode ter para a gente evoluir e viver bem, e aproveitar da nossa vida no pleno potencial, tá? Então, assim, nunca a gente vai para uma meditação, vai sair dela e vai falar, poxa, eu não devia ter meditado, tá? Só se vocês tiverem algum tipo de experiência subjetiva não tão boa, como uma eliminação de tensão, alguma outra coisa que a gente está purificando do sistema nervoso, e às vezes a experiência não é tão agradável. Mas para isso, é só procurar o professor de vocês e fazer uma verificação e tirar dúvidas, tá bom? Nunca deixem de meditar por qualquer motivo, seja ele qual for, tá bom? Eu encerro por aqui. Agora eu vou ver aqui o que tem de pergunta, vou responder e agradecer muito a vocês. Eu tenho dúvidas quanto ao início. Você poderia explicar melhor? Eu perdi as outras. Tem quase 8 anos que tento a MT e não tive nenhum ganho. Às vezes até prejuízo. Janaína, você pode contatar o seu professor, ou se você estiver em São Paulo, aqui às vezes eu estou em São Paulo, estou em Maringá, estou em Florianópolis, estou me mudando para lá, mas vou estar sempre em São Paulo também. Seria legal, eu vou colocar aqui meu WhatsApp para todo mundo. Quem quiser falar no privado comigo e tirar alguma dúvida específica sobre qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tá bom? 956-529-211. Tá, vocês podem marcar, Mário Henrique. Se quiserem conversar comigo amanhã ou mandar um áudio rapidinho, a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Mas, voltando aqui para a Janaína, o que eu aconselho você é refazer o curso, refazer as aulas, procurar seu instrutor ou instrutora, bater um papo, falar exatamente isso que você falou, que você tem dúvidas, que você acha que não está tendo boa experiência, sem problema nenhum, e se for o caso, refaz todo o curso, tá bom? Todo o curso mesmo. Se você ainda tiver alguma dúvida e quiser mandar alguma coisa para mim, ou bater um papo comigo também, que não sou seu professor, também estou à disposição, tá bom? Fica à vontade. Eu estou aqui para vocês. As referências eu coloquei aqui, eu vi que foi a Cristiane de Cunha e Souza perguntou, poderia nos enviar esses sites? Já mandei. Está um pouco acima da sua pergunta. Vai estar o link do Dr. Tony Nader, que vai cair nessa página legal, que ele faz o comparativo da tradição védica ao longo das eras, e do outro lado, paralelo, ele vai tendo as citações de grandes homens e mulheres da humanidade, que vinham meio que comprovando aquilo que os textos védicos falavam. É incrível. O link está aí, tá? E o link de baixo do YouTube é a aula de estados elevados de consciência do João, tá bom? É um vídeo muito legal também. O endereço do blog. Qual blog, Maria José de Carvalho? Que blog que você quer? Aula maravilhosa, um tempo tá... Muito obrigado, Diego. Os sites já estão aqui, logo abaixo está o meu contato e meu nome. Não recebi seu WhatsApp, Cristiane Cunha Souza. Cristiane, logo acima vai estar escrito o número
11 956 529 211. Mário Henrique. Tá bom? O Diego pergunta, tem uma dificuldade ainda? Tem uma pergunta, tenho dificuldade de compreender como poder alcançar virtudes tão elevadas apenas iniciando com a meditação. Diego, a gente tem uma cultura no movimento, por parte de professores, que cuidam muito da inocência, para que a gente não coloque expectativas. Por exemplo, se eu falar para você assim, não, olha, em média, isso não existe, tá? Mas assim, se você começar a se alimentar melhor, parar de consumir alimentos pesados para o seu organismo, carne e tal, e começar a fazer o programa certinho, e fazer o curso de CIDS, e fazer técnicas avançadas, e fazer isso, fazer aquilo, pode ser que em tanto tempo isso não existe, tá? Cada fisiologia de cada um de nós é um histórico muito longo e muito complexo. A gente pode ter muitas tensões, muitos traumas, muitas marcas na nossa fisiologia, na nossa consciência, que a gente nem lembra de onde veio. Então, não tem uma ordem. Não é uma coisa, por exemplo, e adianto que isso não é uma crítica, mas como o budismo, por exemplo, que tem as práticas de meditação, mas eles têm lá eu acho que são 8 ações que eles têm, né, para que você tenha uma vida mais monástica em busca dessa iluminação, para que você tenha essas virtudes. É uma busca mesmo no dia a dia dessas pessoas. O grande diferencial da meditação transcendental de Maharishi é que ele não pregava isso. Por exemplo, de nós abandonarmos o mundo relativo. Então, olha, Mário, agora que você virou professor, você não pode mais comer certas coisas, não comer carne, não fazer tais coisas, tal, para que você fique ali no seu mundo infinito e você tenha só o desfrute da transcendência. Então, a gente não tem nenhuma coisa assim, vai para um ashram, fica lá, tal. Não. Maharishi pregava que a gente tem que ter esse contato com esse infinito, com a transcendência, com essa fonte de energia maravilhosa que a gente tem dentro de nós mesmos, para que a gente volte para a nossa realidade, para o nosso mundo, e a gente desfrute disso. Por isso que no terceiro dia a gente fala, estados elevados de consciência significa desfrutar 200% da vida. Então, eu aproveito da transcendência, aproveito dessa coisa gostosa que é estar meditando, e a gente sai revigorado, beleza? E eu volto para o meu dia a dia e aproveito o melhor dele. Eu não quero voltar para lá e ficar lá só transcendido, não, me deixa aqui, não quero voltar para a realidade. Porque a gente transforma a nossa realidade. E isso é muito rico, eu acho isso muito ambicioso. Então, a gente vive no silêncio e vai para a atividade. No Bhagavad Gita ele fala isso, que existe um certo erro de interpretação de achar que a gente tem que mutilar a nossa carne, como Paulo falava, né, cortar a própria carne, ir para o deserto, e no deserto eu vou vencer a tentação. Não, é só a gente viver de forma equilibrada. E a gente pode ter esse contato divino, né, esotérico, não no sentido de esoterismo que a gente conhece, né, que deturparam a palavra, mas esotérico de interno mesmo, para a gente desfrutar dessa infinitude que a gente tem dentro de nós, que é a transcendência, e a gente vem para o nosso mundo objetivo, nosso mundo relativo, e a gente desfruta também, tá? É muito nobre querer ter esses tipos de benefícios de comportamento. É só a gente buscar, mas não deve ser uma busca cega. Não, agora eu quero me iluminar. A gente é iluminado quando a gente vive bem em dia, quando a gente tem uma noite de sono boa, quando a gente responde de forma correta a um outro ser humano, quando a gente transborda em amor pelo outro, quando a gente admira a beleza, quando a gente se alimenta bem, quando a gente se sente satisfeito, quando a gente contempla algo em silêncio e a gente simplesmente gosta de existir. Tá legal? Tá. Eu gosto de existir. Eu tô feliz. Eu não quero mudar nem para mais nem para menos. Isso que é a perfeição que a gente fala. Perfeição é você não desejar que algo mude. Perfeição não é algo estético, não é algo contábil. Perfeição é você não desejar que aquilo mude. Está tudo bem. Isso é viver já de uma forma iluminada, né? Sem cometer erros e sem ficar vulnerável ao objeto, às coisas de fora. Então, a dica que eu dou é busque. Busque se alimentar bem, busque ter boas experiências, busque estar cercado de boas pessoas, busque cultivar o amor, busque. Mas não deixe que isso seja uma busca que te traga um estresse. Senão você sai do seu relativo, você sai do seu dia a dia
Sai do que a sua consciência é naquele momento para ficar estressado, mutilando esse aspecto relativo da sua vida em busca de algo que a gente não conhece ainda, mas com o tempo a gente vai alcançar, tá? Então, faça os cursos avançados quando tiver, curso de CIDs, curso de técnicas avançadas. Quando tiver residenciais, pode participar. E aí você vai estar melhorando, vai estar purificando a sua fisiologia em direção a isso aí, a essa iluminação. Nós somos como rios. Cada rio é totalmente diferente do outro. E todo rio corre para o mar sem saber que o mar foi a origem dele, toda a fonte de água um dia veio do mar. Ele não sabe que lá é a origem dele, não sabe que lá é o destino final. Somos todos assim. Se um rio soubesse que ele tem que chegar no mar, ele ia querer romper com as curvas, romper com tudo e chegar rápido no mar. E quando ele chega no mar, ele não fala, poxa, que legal esse mar aqui, né? Olha que legal. Não, ele se transforma no mar. Né? Como o Rumi diz, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Então fica tranquilo, tá cada um numa busca. O que você puder fazer para acelerar isso, você faz, mas sempre de forma gostosa, de forma gentil, sem ansiedade. Tá bom? Vamos ver mais perguntas. Diego, meu telefone está aí também, tá? Se não ficou claro, se você quiser bater um papo, é só me chamar aqui. Já falei diversas vezes nada. Janaína. Ô, Janaína, peraí. Ninguém tá achando, né, meu número? Que estranho. Eu vou falar de novo. Eu vou mandar tudo de novo aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Eu vou falar meu telefone devagarzinho, tá, Janaína? É 11, o DDD, 956 529 211. E os links, deixa eu colocar de novo aqui. Isso. Agora vocês receberam esses dois links que está como referência, do Dr. Tony Nader e do YouTube do Joan? Não chegou para vocês? Que estranho. Mensagem para todos os participantes. Todos em reunião, todos os palestrantes. A Maria falou que recebeu. Tá bom, vou pôr aqui no PowerPoint, espera aí. Vê se vocês conseguem ver aí. Deixa eu aumentar. Dá para ver? Vejam aí se vocês conseguem ver. Deixa eu mostrar para vocês o vídeo, que é só entrar no nosso YouTube, quer ver? YouTube.
Ó, eu vou compartilhar outra tela aqui para vocês verem no YouTube. Tá? Tem aqui o nosso Meditação Transcendental Oficial. Então, vocês entram neles, aí vocês buscam lá, estados elevados de consciência. Aí vai aparecer aqui, ó. Todo mundo consegue ver bem? Aqui o João. Ele é um Purusha, super querido, tem muito conhecimento, e o vídeo é esse daqui. Certo? Vou voltar aqui para a tela do link, vou deixar para vocês. Quem ficar com alguma outra dúvida ou quiser falar comigo, fiquem à vontade, tá? Pode ser que eu não responda mais hoje, mas amanhã a gente conversa, tá? Não deixem de meditar por qualquer motivo. Ah, eu não estou tendo experiência. Ah, tá difícil. Ah, eu acho que para mim não funciona. Não deixem de meditar, tá bom? Não deixem de falar com o professor de vocês. Se o professor estiver ocupado, estiver às vezes em outra cidade, podem ficar à vontade de me chamar. Ou outro professor de vocês tenham também alguma afinidade, tá bom? É isso. Ressaltar a importância das meditações coletivas, tá? E das verificações individuais. Isso é muito, muito importante. Quando a gente está em grupo, faz um bem danado. Vocês sabem que fica muito mais potente, tá bom? Então, procurem, na medida do possível, quem está em São Paulo, quem está no Rio, sempre fazer meditação coletiva. Liguem para a sede nacional, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, que a gente sabe que regando a raiz a gente saboreia os frutos. Tá bom? É isso. Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida e quiser falar comigo, pode mandar mensagem. Ou também pode me chamar aí pelo próprio WhatsApp que eu deixei com vocês. Tá certo? Boa noite para todos vocês, de Gurudev. Não deixem de meditar. E qualquer coisa, mandem mensagem para mim que a gente bate papo. Tá certo? Um beijo para vocês todos. Tchau, tchau.